Eclesiastes 7. Você abre aí. Amém? Vamos aqui me localizar. Quero ler com você Eclesiastes 7,14. Só falou comigo nesse versículo em si. Quero falar com você. Domingo o Senhor gerou, falamos até um pouco sobre a atuação da graça. A gente desmistificou algumas coisas. Tem gente que pensava que graça só foi naquele momento, e Deus age uma graça para não destruir o homem desde o início dos tempos. Tem a graça, misericórdia, e tem a graça que veio com Jesus Cristo te dando salvação. Uma que te livra da destruição, outra que te faz ligação com Deus. E a gente conversou sobre isso, da bondade e da misericórdia com Deus, que trabalha junto com a graça. São atributos de Deus antes da fundação dos tempos. Deus não foi criado, então vem junto com ele os atributos. Agora eu quero falar com você de algo que Deus falou comigo, em cima desse versículo, coisa simples, mas que sirva de alerta para você e para mim, que aconteceu comigo também. Diz assim o texto, versículo 14. Boa noite, Alan. Esqueci de te dar boa noite, né? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada acha que tenha de vir depois dele. Forte. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus. Pai, nós estamos em família. Convidamos o Espírito Santo a participar conosco desse culto. Espírito Santo, tu és o principal desse culto. Fala conosco essa noite. Em nome de Jesus, nos ensina a honra e glória do teu nome. Amém. Tremenda essa passagem, o livro de Eclesiastes. É um livro escrito por Salomão. Salomão estava nos últimos momentos de vida, né? Já estava velho. E é um livro que ele nos ensina, vamos colocar uma palavra, ele ensina com a experiência de Salomão, com as experiências de vida que ele teve, para que te ensine que uma vida sem Deus é sem sentido, totalmente. Então ele fala do tempo, ele fala das situações, e ele viu que tudo é vaidade, tudo se resume em nada sem a presença de Deus. E ele vai falando ali, cada capítulo ele dá um ensinamento. E ele considera uma coisa tremenda nesse capítulo 7. Se você ler ele desde o início, você vai entender o que eu estou falando. Ele considera a morte. A morte, para aquele que entende a morte, para aquele que sabe lidar com a morte, se torna sábio. Porque na tua cabeça e na minha, a gente só quer vencer, só quer viver. Mas o homem que leva em conta a morte e as adversidades da vida, ele se torna sábio. E aqui nesse versículo ele fala isso, que a gente tem que considerar as duas coisas e ter um equilíbrio disso. Versículo 4 ele fala, né, em Eclesiastes, o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Ou seja, se você souber lidar com a morte na sua vida, dos momentos difíceis, construir a tua vida, você se torna sábio. Você tem que construir a tua vida, não só nos momentos de vitória. Você tem que fazer uma construção e ter equilíbrio nos dois lados. E a Bíblia fala que é Deus que criou todas as coisas, todas as oposições. Vem dele. Então, crente que fala que só crente só é vitória, um dia você vai se frustrar. Porque o crente só pensa em vitória
ele é um crente que ainda não está completo, da mesma forma o crente que só vive em adversidade. Crente que só acha que está tudo ruim, você desmerece a presença de Deus. Que a Bíblia fala bem claro, né? Ele fala bem claro nesse versículo, Deus fez este em oposição àquele, veio de Deus. Então a experiência que Salomão quer deixar bem claro, que a morte, como as adversidades, nos faz construir uma vida de forma sábia. Também faz parte da vida. Você tem que saber construir. Você tem que usar da prosperidade, mas você também tem que entender que há momentos que você vai passar por situações difíceis. Presta atenção numa coisa. Quer ver uma coisa? Eu vou falar bem claro. A gente só dá entendimento das adversidades no momento, às vezes, que pessoas morrem. A gente só dá crédito à morte e levamos isso como consideração para a nossa vida quando alguém morre. Aí você olha lá para o defunto, você vai no enterro. Caramba, Deus levou. Então você olha uma pessoa nova e fala, poxa, era tão novo. Aí você faz aquela reflexão da vida. Coisa que você não fez nunca, você só quer viver, só quer curtir. Você nunca pensa num dia mal. Quer ver um outro exemplo? Bem claro, e a gente tem que tomar cuidado disso. Você nunca pensa que vai ficar velho. Você não cuida da tua saúde. Você não faz um INPS. E por esses dias ativei. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a gente tem que considerar os dias maus. A gente é sábio quando consegue. Quando a gente constrói na prevenção do dia mau, você se torna sábio. E a gente não faz isso. Sabe por quê? Porque dentro da gente tem uma coisa, é uma essência de viver. Porque isso vem com a eternidade, que o homem caiu. Então essa essência de eternidade está dentro de você e de mim. E a gente acha que vai viver a vida toda. E não é assim. Então você tem que ter um equilíbrio dos dois lados. A gente prega muito prosperidade e vitória, mas a gente esquece desse lado. O lado que você tem que construir também, pensando na adversidade que pode vir. O ano de 2018 está começando. Então você tem que se precaver na saúde, você tem que se precaver em todas essas situações que estão abertas, que você acha que nunca vai acontecer. Mas pode vir, porque Deus trabalha com as duas, Deus trabalha com os opostos. Isso que faz Ele ser Deus. Para construir você, me construir. Para que teu caráter seja aperfeiçoado e o meu também, então Ele vai trabalhar com os dois. A gente nunca quer essa parte. Mas a gente sabe que um dia ela vai chegar, chega para todo mundo. Aí quando chega, você, ai meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse ser mais novo, por que eu não fiz isso? E sempre foi alertado, Deus deu sinais. Só que a gente não leva em conta. Eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia fala bem claro aqui, porque também Deus fez este em oposição àquele. As oposições são deles, não são tuas. Ele não precisa da tua ajuda. Nem da minha. Eu não preciso contribuir ele com essas falhas, para que venham as oposições, já vai vir naturalmente. Então deixe de trabalhar, ele não precisa de ajuda. E a gente às vezes contribui. Uns falam que isso é do diabo, não é, meu filho. Tudo está no controle de Deus. A Bíblia fala que por ele e para ele são todas as coisas. O diabo não tem direito a nada. Mas constrói esse ano pensando nas adversidades e pensando também na prosperidade. Pensa nas vitórias, mas pensa também, pode acontecer, então vou me precaver nas coisas. Vou no médico, essa dor que está aqui, eu vou ver. A minha família não está legal, o meu filho, então vou ajudar, eu vou. Não deixa. Está escrito. Tudo provém dele. Isso me afetou assim, veio assim, sabe? Já tem 1 mês ou 2 meses eu estou pagando minha INPS de novo, ativei, porque eu estou com 50 anos. Daqui a pouco o pastor está aqui, né? Todo mundo pensa que vai passar dos 80. Você não tem controle das coisas. A Bíblia fala que os opostos é bíblico. Deixa eu ver um versículo aqui que veio agora na mente. Eu anotei um aqui, os outros eu vou me lembrar. Marcos 1,13. Fala que o Senhor foi tentado 40 dias por Satanás e pelas feras, mas os anjos os serviam. Adversidade e prosperidade.
A Bíblia fala que maior que está em mim do que o que está no mundo, maior o que está em nós, prosperidade, do que está no mundo, diabo, adversidade. Salmo 23:5 veio agora na minha mente. A Bíblia fala o quê? Prepara uma mesa na presença do meu inimigo, mas unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Deus sempre vai te dar respostas, vai trabalhar com oposições, mas a vitória sempre vai ser tua e vai ser minha, porque Ele jamais vai se deixar desmerecer a sua imagem. Você é a imagem de Deus. Você é a imagem de Deus. Eu sou a imagem de Deus. Ele sempre vai colocar os opostos, mas no final, Ele sempre vai vencer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não tem jeito. Você representa a imagem dele, mas não ajuda. Deixa ele fazer por ele. O que eu vejo muitas vezes pessoas ajudando na parte mal, porque acha só vitória. Não, eu não vou me privar. O negócio Deus já falou, amado. Presta atenção, chuva cai por bons e por maus. A cruz, Jesus te ensinou o que é carregar. Então as adversidades, os opostos, Deus trabalha com os opostos. Sabe por quê? Porque os opostos evidenciam a Deus, os opostos glorificam a Deus. Presta atenção, se nós não soubermos trabalhar com os opostos, o nome de Deus não é glorificado. Ele não se evidencia. Ele não seria Deus. Por quê? Se você só tem vitória, você teria futuro? Quem controla o teu futuro e o meu é Deus. Você teria só vitórias. Então você não teria um futuro esperado, porque você só ganha e não perde. Para que Deus então, que sabe de todas as coisas? Está dando para entender? Você não precisa, porque quem controla o teu futuro e o meu, quem tem o domínio do futuro, só Deus. Assim como as adversidades. Imagine um homem que só tem vitória, que só tem as coisas boas, que só tem as coisas certas. Sabe o que vai acontecer devido à queda? Você vai se ensoberbecer. Você vai achar que tudo sai do teu braço. Deus vai deixar de ser Deus, vai desaparecer. Da mesma forma as adversidades. A pessoa que vive só em adversidade, ela entra em autocomisseração. Daqui a pouco ela está desmerecendo Deus, porque ela acha que Deus desmerece seus filhos. Está dando para entender? Deus é Deus, meu irmão. Ele trabalha com os opostos. Sabe por quê? Porque para onde você vai não vai ter mais opostos, vai ter só um caminho único, só de paz e alegria. Mas enquanto estiver nessa terra, os opostos, vamos dizer assim, uma palavra grotesca, se atrai, ele vai trabalhar. Mas sempre vai te dar resposta a mais, porque você é imagem e semelhança. Agora, você vai passar pelaquilo que você mesmo constrói. Deixa isso na mão de Deus. Não constrói essa parte. Ajuda ele. Nem tudo vem do diabo, meu filho. Às vezes nós que construímos o caminho. A gente que ajuda que as coisas aconteçam. Por falta nossa, por falha. Está dando para entender? Foi que Deus foi gerando isso no meu coração hoje. Início da tarde eu escrevendo. Isso é uma palavra de alerta para você. Uma palavra que eu creio que esse ano 2018 vai ser um ano tudo diferente. Vai ser um ano que você vai se precaver com a sua família. Você vai tomar conta daquele ou daquela. Você vai ver a tua esposa de uma forma diferente. Para que não venha o dia da adversidade, você vai se precaver no relacionamento. Você vai se precaver na tua vida financeira, vai tomar certos cuidados. Para que não venha o dia da... Vai vir o dia da adversidade. Mas que seja Deus permitindo. Não você contribuindo. Isso é dele. Isso parte dele. E muitas vezes a gente ajuda. Está escrito. A Bíblia fala que os opostos é ele que criou. Está dando para entender? A Bíblia fala para a gente considerar. Imagine se você não considera os opostos. Se você não considerar os opostos, você está desconsiderando o teu relacionamento. Você e Deus. Você está desconsiderando aquilo que você entrega a Ele. Porque sem os opostos, Deus não se evidencia.
Como é que você vai pedir para ele alguma coisa se não tem os opostos, os momentos difíceis? Como é que você vai clamar a ele? Como é que você vai chorar? E como é que você vai se alegrar com a vitória? O nome de Deus é exaltado nos opostos. As oposições fazem parte da vida dele. Está dando para entender? Então, se você quer ser um crente bem construído, você tem que estar amadurecido, você tem que estar numa caminhada, você tem que entender como é que Deus age, você tem que entender que aquele momento está difícil, mas o Senhor vai fazer, porque passagens bíblicas falam que sempre o Senhor vai vencer, porque você é imagem. Mas agora você pode evitar certas coisas, quando você entrega isso para Ele, quando você contribui fazendo as coisas certas, as coisas vêm mais brandas. Amém? Vem para cá, ministério de música. Eu estou falando isso, porque o Senhor falou comigo de tarde. Ai, caramba. Eu nem li aqui. Fica de pé. Eu não vou demorar hoje muito não, eu quero orar com você. Hoje é dia de oração. Por mais que esteja difícil para você, não desconsidere a palavra. Agora entenda que o agir vem de Deus. Deus sempre trabalha com os opostos. Eu dei alguns versículos. Agora eu quero que você levante a mão para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu vou falar um versículo para você. Toma posse disso que eu vou falar. Deuteronômio 11:11. Fala uma coisa tremenda. A terra que tu vais possuir é terra de montes, mas terra de vales. Mas o Senhor é que vai dar a chuva. Aleluia! É Ele que rega. Vai ser monte, prosperar, vai vir vale também. Mas a Bíblia fala que é Ele que dá a água no momento certo. Amém? Pega essa palavra para você. Foi o versículo que veio agora, olha aí. Mistério. Bem claro. A terra que tu possuis é terra de montes e de vales. Mas o Senhor entra com a chuva e a água. É Ele que vai regar a terra, tanto de montes ou de vales, meu amado. É Ele que está lá embaixo, é Ele que vai jogar água, vai brotar. Se estiver lá em cima do monte, vai brotar também. Não tem como não brotar sem imagem. E Ele não pode se desmerecer, vendo a imagem dEle, sabe, ser desmerecida. Vai te dar a vitória. Se você andar certinho, você está representando Deus na terra. E a gente tem que entender isso. Sem mais semelhança de Deus. Vamos tocar uma música? Glória a Deus, eu quero orar com você. Eu queria que toda a igreja viesse aqui, se possível. Eu vou falar uma coisa para você, eu sei que todo mundo passa